Olá pessoal, hoje nós vamos dar uma olhadinha no assunto conjuntos numéricos, certo? Dando continuidade à nossa ideia de conjuntos e finalizando também, estamos bem perto aqui de finalizar esse assunto. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que nós vamos analisar aqui é o conjunto dos números naturais, certo? Que é um conjunto, obviamente, conjunto numérico é formado por números, mas aqui vamos ver alguns conjuntos especiais. Então, quem é o conjunto dos números naturais? Simplesmente o conjunto dos números, eu costumo dizer que são os números encontrados na natureza, que indicam quantidades inteiras partindo do zero. Então, você chega numa sala de aula, você pode ver um aluno, dois alunos, 5 alunos. Se a sala estiver vazia, zero, quantidade zero, zero de alunos. Então, esses são os números naturais, que indicam quantidade. Tranquilo? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que um conjunto importante é o n asterisco. Esse n asterisco é você, toda vez que tiver um asterisco no conjunto numérico, a gente tira o zero. Então, quem seria n asterisco? O conjunto dos naturais, 1, 2, 3, 4, 5. O nome mais bonitinho para ele seria naturais não nulos. Quando eu digo não nulos, automaticamente você já entende sem o zero. Que eu vou falar muito nisso. Não nulos, os naturais não nulos, inteiros não nulos. Então você já compreende que não nulos significa sem o zero. Ok, galera? Vamos lá. Próximo conjunto. Conjunto dos números inteiros. Z. Comentáriozinho bem... não é muito relevante não, mas porque quem originalmente desenvolveu essa nomenclatura foi um alemão. E esse alemão, inteiro em alemão, começa com Z. Então, por isso que nós chamamos de Z. Ficou essa linguagem aí, essa representação que veio do alemão. Tranquilo? Então, conjunto dos inteiros, Z. Quem seriam os inteiros? Qual a diferença entre os naturais e os inteiros? Pô, inteiro quer dizer que não é nem decimal, nem fracionário. Então, qual a diferença? Aqui agora você tem os números negativos. Então, quer dizer que o conjunto Z é o conjunto de todos os naturais. Vou até grifar aqui, ó. Os naturais estão aqui, ó. Mas além dos naturais, apareceram quem agora dentro dos inteiros? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Uma coisa que eu posso comentar aqui rapidamente é que a gente já acaba de ver que N, o conjunto dos naturais, que tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente, ele está contido em Z. Isso é uma coisa muito importante. Eu não posso dizer que N pertence a Z. Porque quem assistiu às aulas anteriores viu que pertence significa elemento. Eu não posso dizer que dentro do conjunto Z existe o elemento N. Isso é um absurdo. Os elementos de Z são os números. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Todos os elementos dos naturais também são elementos dos inteiros. Quando todos os elementos de um conjunto também são elementos do outro, eu digo que esse conjunto está contido no outro. Então, o correto é dizer que N está contido em Z, que significa a mesma coisa que N é subconjunto de Z. Ser subconjunto é a mesma coisa que está contido. Beleza? Então, vamos lá. Só que Z asterisco significa inteiros sem o zero, inteiros não nulos. Só que agora vai aparecer um conjunto que muita gente faz besteira aqui. Quando eu coloco Z+, deixa eu até frisar isso bem. Quando eu coloco Z+, o que é que vem na mente imediatamente? Z inteiros, mais positivos. Só que isso é um erro grave. Porque no conjunto Z+, como não tem o asterisco, significa que ele tem o zero. Se ele tem o zero e os positivos. E uma coisa importante, zero não é positivo, nem é negativo. Zero é neutro de sinal. Mais zero e menos zero não faz sentido. Mais zero e menos zero é zero. Então, bote na cabeça, existem números positivos, números negativos e o zero. Então, se uma coisa não é negativa, não quer dizer que ela é positiva. Ela pode ser zero, não é isso? Então, quando eu falo Z+, bote na cabeça, são os inteiros positivos com o zero. Positivos com o zero. Se tem positivos e tem zero, o que é que não tem? Negativos. Então, se você for olhar na literatura aí, aparece
Conjunto dos números inteiros não negativos. Não negativos quer dizer zero e positivos. É exatamente o que tem dentro de Z+. Tem que se acostumar com essa linguagem. Só que Z+, tem os mesmos elementos que N. Então, se dois conjuntos têm os mesmos elementos, eles são iguais. Pronto, Z+ é igual a N. Tem os mesmos elementos. Agora, Z-, mesmo problema. Z-, tem asterisco aí? Não. Então, esse conjunto Z-, ele tem zero e os negativos. Se ele tem zero e tem os negativos, não tem positivos. Então, é o conjunto dos inteiros não positivos. Beleza? Agora, Z+ asterisco. Aí está claro. Dentro de Z+ asterisco, como tem um asterisco, eu tirei o zero. Então, só ficaram os positivos. Então, Z+ asterisco é o conjunto dos números inteiros positivos. E, finalmente, Z- asterisco é o conjunto dos números inteiros negativos. Quando não tem zero, só tem negativos, inteiros negativos. Tudo bem, pessoal? Próximo. Conjunto dos números racionais. Pessoal, agora fica um pouco mais difícil porque os naturais e os inteiros nós conseguimos enumerá-los. Até porque tem uma ordem estabelecida, é bem fácil você contar um por um. E racionais não. Por isso que quando a gente vai definir conjunto dos racionais, em vez de dizer os elementos de um por um, a gente vai dizer por uma propriedade. Quer dizer, a gente vai dizer uma propriedade que essa propriedade, se um número tem essa propriedade, ele é racional. Que propriedade é essa? Vamos dar uma olhadinha. Conjunto dos racionais Q. Esse Q, só por sinal, ele vem de quociente. Certo? Então, Q. O conjunto Q é formado por todo x, todo elemento x que é igual a A sobre B. Quando eu digo A sobre B, eu estou querendo dizer que isso aqui é uma fração. Então, ó, A sobre B. Só que tem um símbolozinho aqui dizendo tal Q, que é essa barra, tal Q, A pertence a Z e B pertence a Z asterisco. Vê só, a definição está ali. Qual o problema? Muita gente não consegue ler aquilo e saber o que aquilo significa. Para quem entende matemática bem, aquilo está muito claro. O conjunto Q é formado por todo elemento que chamamos de x. X é uma variável, pode ser qualquer coisa. Só que esse x obrigatoriamente tem que ser da forma A sobre B. A, que é o numerador, tem que ser inteiro, e B, que é o denominador, inteiro não nulo. Tradução. O conjunto Q é formado por todas as frações. Só que essas frações têm que ser números inteiros sobre números inteiros não nulos. Qualquer número inteiro sobre um inteiro não nulo é racional. O problema é que não tem que ser a fração. Tem que ser qualquer número que possa ser representado como fração, escrito como uma fração desse tipo. Então, vamos dar uma olhadinha nesses exemplos aqui, ó. Coloquei como exemplo. Opa, voltando aqui. Cadê? Pronto. Exemplo, 1/2, 0,5. Tanto faz você dizer 1/2, 1 sobre 2, ou 0,5, esses números são iguais. Então, 1/2, 1 é inteiro, 2 é inteiro, não nulo. Isso é um número racional. 0,5 é o resultado. Esse resultado, 0,5, também é racional. Por sinal, eu poderia até escrever de várias formas. Uma forma de escrever seria 5 sobre 10. 0,5, que se você simplificar dá 1/2. Tranquilo? Já apareceu outro exemplo aqui, ó. Menos 1/3. Só que menos 1/3, se você dividir 1 por 3, dá uma dízima periódica. Então, menos 1/3 é menos 0,3333. Quer dizer que as razões, essas frações, podem dar número decimal exato. Decimal exato é aquele que tem vírgula, mas acaba. 0,5, pronto, é um decimal exato. Pode dar uma dízima periódica. Dízima periódica é justamente esse número que é infinito, é um decimal infinito, mas tem uma repetição, um período, que nesse caso aqui é 3. Fora isso, 0 dividido por 0 sobre 7, 0 sobre 7, 0 sobre 0 dividido por qualquer número é 0. 0 também é um número racional.
Porque 0 pode ser escrito como uma fração. 0 sobre 1, 0 sobre 2, 0 sobre 7. O que mais? Conjunto dos números irracionais. Veja bem. Essa palavra irracional vem de que não é racional. É uma negação. Então, se o racional é todo número que pode ser escrito em forma de razão, de fração, e irracional ele não pode ser escrito em forma de fração de razão. Lembrando que tem que ser uma razão entre dois inteiros. E daí? Que número é irracional? Basicamente, são as dízimas não periódicas. Vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos. Então, o conjunto dos irracionais é formado por todos os números decimais infinitos não periódicos, que não se repetem. São as dízimas não periódicas. Exemplo. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo de um número irracional. Esse aí é o mais famoso de todos. Pi. Pi é 3,14, 15, 9,2 e continua. Não há repetição, não há período. Esse número é irracional. Não existe uma divisão de dois inteiros. Você não consegue dividir 10 por 3, 5. Não tem como dividir dois inteiros que resulte nesse número decimal infinito não periódico. Então ele é um número irracional. Toda raiz que não seja de um quadrado perfeito, por exemplo, raiz de 9 é 3. Aí é um número racional, é inteiro e é natural. Mas raiz de 2 não é um resultado exato, é 1,41, 42, 13, 56. Então esse número é uma dízima não periódica, é irracional. Então toda raiz de número inteiro que não é quadrado perfeito é um número irracional. Só são esses exemplos? Não. Qualquer número que seja infinito não se repita é chamado de irracional. Tranquilo? Pronto. Esse número aí não é raiz, não é pi. É um número que eu inventei aqui para a gente dar um exemplo. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você continuar, não vai existir alguma coisa que se repita. Tem até uma lógica. Depois do 10 eu sei que vem 11, 12, 13. Mas esse número é irracional também. Só para você entender que não é só pi, só raiz. Qualquer número que seja decimal infinito e não periódico é irracional. Finalmente, o conjunto dos números reais. O bom é que agora, quando a gente chega nos reais, eu não preciso definir mais nenhum número. Por quê? Porque todos os números reais já foram definidos. Porque todo número real é racional ou irracional. Quer dizer, juntando os racionais com os irracionais, temos os reais. Então, R é a união de Q com I. O real é a união dos racionais com os irracionais. Então, vamos fazer aqui um diagrama rápido para você dar uma recapitulada nisso. N é o conjunto dos naturais. Só que todo número natural, 0, 1, 2, 3, 4, também é inteiro. Então, eu posso dizer que N está contido em Z. Só que a gente viu que todo número inteiro pode ser escrito em forma de razão, de fração. Por exemplo, o número inteiro 5 é 5 sobre 1. O número inteiro 8 é 8 sobre 1. Então, todo número inteiro também é racional. Então, Z está contido em Q. Só que todo número racional também é real, porque real é a união dos racionais com os irracionais. Então, quer dizer que esse Q, esse conjunto dos racionais, está dentro dos reais, está contido nos reais. Ok, pessoal? A única coisa que eu gostaria de comentar aqui é o seguinte. Se eu quiser escrever o número 0, ele tem que estar aqui dentro dos naturais, ó, 0. O número 1 está aqui dentro dos naturais. Agora, o número menos 1 não é natural, mas é inteiro. Então, menos 1, ele vai estar nessa região que eu estou colocando aqui, ó, menos 1. O número menos 5 está aqui nessa região. Opa, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Vamos consertar. Menos 5. Pronto, o elemento menos 5. Agora, se eu quiser escrever o elemento 1/2. 1/2 não é natural. 1/2 não é inteiro. Mas 1/2 é uma razão, é racional. Então, 1/2 ele está nessa região daqui. Onde fica o número 0,121212 infinitamente, que é uma dízima periódica. Dízima periódica não é natural,
não é inteiro, mas é racional. Então, 0,12, 3 pontinhos, dízima periódica, também é racional. Agora, onde fica o número π? Π é irracional. Sim, então ele não é natural, não é inteiro, não é racional. Então ele fica fora dos racionais. Mas todo número irracional é real. Então π fica nessa região aqui fora, raiz de 2. Então todo número irracional fica fora dos racionais, mas também é real. Então os números irracionais são os números que ficam nessa região fora de quê? Fora dos racionais. Então essa compreensão aqui dos diagramas é muitíssimo importante. Beleza, pessoal? Próxima aula nós vamos fazer exercícios sobre distribuição de elementos dentro dos conjuntos numéricos. Um abraço, até a próxima.